Senhoras e senhores, está começando mais um Tree Mindcast por aqui. Hoje nós falaremos sobre um assunto que você já nos viu, você que nos acompanha sempre falando de algumas formas diferentes, mas a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe hoje, um pouco mais no estratégico, em função de um teste recente que a gente está desempenhando e que está entregando alguns números super legais. Então, como a gente gosta de contar o bastidor, aquilo que a gente acerta, aquilo que a gente erra, as cagadas que a gente comete, você fica por aqui que vai ter alguns assuntos super legais. Eu vou dar um spoiler rapidinho do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre script. Script, para você que nunca ouviu falar sobre script, é basicamente a mensagem que você manda de acordo com a fase que você está falando com o teu contato, com o teu cliente. Né? Se é o primeiro contato, tem um script. Se ele não respondeu aquela primeira mensagem, o que eu faço? É um outro script, é uma outra mensagem. Inclusive, não só falar sobre isso, mas já vou te antecipar aqui dando um spoiler, a gente preparou um material que está muito top, ele está saindo no forno. Está no forno, na verdade, está saindo agora do forno. E se você colocar depois aqui, comentar no episódio, eu quero avaliar a gente lá, eu vou pedir para o nosso editor aqui mandar para você esse material, porque ele realmente está ficando massa e exatamente o script que as meninas que daqui a pouco eu vou apresentar aqui estão usando hoje, que está fazendo uma diferença legal. Então, a gente vai falar sobre isso, vai falar um pouquinho sobre o funil, a aplicação desse script dentro do funil e qual a importância dele. Vai falar sobre uma questão relacionada ao Facebook, principalmente, que você não deve saber, né? O Facebook é dono do WhatsApp, isso sim, mas é a questão da regra do Facebook, que tem bloqueado vários números. Se você tem uma base, por exemplo, de 500 pessoas, se você começa a fazer campanha para você mandar em massa mensagens para essas pessoas, o que está por trás das questões de automatização, bot, né? Dá para usar um bot no meu escritório, porque eu tenho uma base de, 1.000 pessoas e eu quero falar para eles sobre uma tese nova. Dá, eu vou te explicar exatamente isso, quais são as situações que você deve tomar cuidado aí, porque existem regrinhas do Facebook, então a gente está o tempo todo acompanhando, que a gente usa e paga para o envio de mensagem, então você vai entender um pouquinho sobre esse caso. Beleza? E por fim, acho que o maior entendimento, acho que o ponto positivo disso, né, meninas, que a gente consegue aumentar em negócio, gerar negócio. A gente está calculando muito isso, mas ainda pelas análises iniciais, assim, cruzando dados, já dá para dizer que pelo menos você aumenta, usando aquilo que a gente vai te falar aqui, pelo menos uns 30%, você consegue fechar mais negócio, seguindo a risca, não negligenciando os pontos que a gente vai trazer aqui, certo? Então, bom, estou muito bem acompanhado aqui hoje, porque eu não tenho nenhum homem mexendo o saco, estou com duas damas aqui. Estou com a Maria Rafaela Vitorino, que é só Rafaela. Quem chama Maria Rafaela Vitorino deve ser só a mãe dela, né? E a Amanda Costa dos Santos, ambas comandam o nosso time aqui, que a gente vai explicar para vocês de pré-atendimento. Então, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada, é um prazer aqui estar com vocês. Ambas já são aí quase influencers aqui da Tree, tá vendo o rostinho delas, enfim. São muito mais bonitas que a gente, eu, o Vitor, o Zé, que ficam gravando aqui, né? Meninas, a gente vai entrar direto no que interessa, beleza? Nosso público aqui, assim, ó, primeiro, tem muito cliente, então a gente não pode falar mal, tá? Não pode falar nome, brincadeira. Tem muita gente que nos acompanha e que às vezes não é cliente, é muito comum o cliente fechar com a gente e falar, porra, tô há 3 anos ouvindo podcast, adoro que vocês entregam lá. Então a gente entrega de fato, tá? Não tem nada que a gente não possa falar, inclusive a gente não faz reunião de bastidor antes de gravar o podcast, porque a gente pode falar tudo, não tem nada que a gente esconda, tá? E tem pessoas, inclusive, que tem a própria agência, de vez em quando eu tenho trocas com pessoas, pô, eu ouvi o podcast, você falou isso aqui, me explica um pouquinho mais e tal. Então, tem de tudo, beleza? Então, a gente vai contar, de fato, aquilo que a gente idealizou. Eu vou dar um spoiler inicial e aí vou começar com a primeira pergunta, né? A gente criou o time de pré-atendimento há pouco tempo. Qual foi a finalidade? E se quiserem complementar, fiquem à vontade. A gente identificou o seguinte, o nosso negócio hoje, que é um negócio em que a gente transita, né? A gente faz a conexão, a ponte do caso, né? A gente chama de lead, mas a gente está cuidando bastante com essa linguagem, de um caso jurídico com o cliente final, né? Com o cliente final com o advogado, caso com o advogado, certo? Então a gente está transacionando um número bastante expressivo, acho que até o final do ano a gente deve bater aí pela média, pelo crescimento que a gente está tendo, somando o ano, pelo menos algo em torno de uns 150, 200 mil casos, somando o que a gente fazia com o que a gente está fazendo hoje na plataforma. Então é muito caso, é muita gente com problema de fato, e você pegar assim, quanto isso representa, só para vocês terem uma noção, é um grão de areia. 200 mil casos, sabe, circulando na nossa plataforma é um grão de areia. No Brasil, 250 mil por mês, só para a gente dar uma noção. E no Brasil a gente tem 30 milhões de processos novos todo ano, aquilo que é judicializado, fora aquilo que corre em vias administrativas. Só o INSS deve levar pelo menos mais uns 15, 20 milhões de casos, né? Então, a gente estima-se que tenha pelo menos 60 milhões de casos entre judicializados, administrativos, isso inclui INSS, extrajudiciais e outros meios, né? Inclusive aqueles que não são nenhum nem outro, né? Que tem um acordo ali, que tem um contrato que foi feito e firmado entre as partes, que os advogados se acertaram e boa, né? Os contratos de gaveta e todos aqueles outros informais, até contrato no fio do bigode. Então é muita gente,
né? Daí você fala assim, pô, a gente está gerando 200 mil casos. Meu, é nada, né? Então, olha o tamanho do mercado que a gente tem, olha o caminho que a gente tem. E aí surgiu uma tese, bom, uma hipótese, né, que como a gente sempre tem aqui. Se a gente souber, se a gente, além de transitar, né, passar o cliente, né, conectar o cliente, transitar, conectar o cliente com o advogado, a gente fazer os testes de como falar com ele, melhor resolver, né, trabalhar aquele caso, colocar a mão na massa, de fato, essa era a hipótese, a gente vai aprender cada vez mais e vai poder devolver esse aprendizado para os nossos clientes, que é o que nós estamos fazendo aqui. E começamos a olhar vários números que nos chamaram a atenção. Então, vocês estão hoje convocados a entregar esses números. Só um spoiler, as duas são advogadas, tá? Então, além de manjarem bastante dessa parte do atendimento comercial e tal, elas manjam do direito. Então, elas conseguem atender em nível, né, hard, assim como os advogados atendem. Ponto. E aí eu vou começar agora com o primeiro ponto que me chamou a atenção, que a gente negligencia bastante, que é um princípio básico de confiança, né? Eu vou dar um spoiler aqui, vocês continuam. O que é o princípio básico de confiança? Toda vez que a gente está falando com uma empresa ou com alguém que está nos mandando uma mensagem pela primeira vez, a primeira coisa que a gente, né, dá aquele choque, não dá? Ah, caraca, pô, quem que é essa pessoa que está falando comigo, né? E aí, quando você estuda um pouquinho esse princípio básico de confiança e olha dentro do WhatsApp, o WhatsApp ele possibilitou várias configurações, que é justamente para nos possibilitar, nós como empresa, né, o advogado que nos acompanha, nosso cliente como empresa de advocacia, né, configurar da forma correta para que a pessoa que está falando com ele sinta num primeiro momento que, opa, peraí, não é um golpe, né? Porque o que mais tem né? O que mais tem não, mas tem bastante golpista por aí. Então é uma linha tênue, né? Saber se, putz, será que esse cara é honesto? Será que não é? O que são esses elementos? Então, vou começar contigo, Amanda. Que elementos que vocês, né, depois de imergirem nisso, a gente tem vários materiais aí, vários estudos, vocês entenderam que são os elementos básicos que, assim, montaram o escritório de vocês. O que vocês fariam, o que vocês não negligenciariam nesse ponto? Isso. Para iniciar, assim, o time de pré-atendimento ele foi montado de uma forma bem natural. A gente viu a necessidade, né, da gente entrar e agir, entrar em contato com esse lead, que a gente chama hoje de potencial cliente. E aí a gente foi conversando com um lead, com outro, e a gente foi vendo realmente a insegurança que eles tinham, né, decorrente por ser uma forma digital ali. Muitas vezes, quando a gente fala de previdenciário, aposentadoria, o maior medo, o maior receio que eles têm é de que pegue a aposentadoria e eles ficam sem receber nada. Ou Verdade. um benefício. Como se fosse fácil, Isso, né? como se fosse fácil. Então, eles têm um receio, tanto que até a questão do CPF, eles acabam não passando. Então, principalmente ali na área previdenciária, para conseguir analisar para ver se de fato essa pessoa tem direito a alguma aposentadoria, algum benefício previdenciário, é necessário apresentar o CNIS, que com as contribuições previdenciárias. Então, a gente acabou fazendo alguns testes, e primeiro a gente acaba se apresentando sem falar nome advogado, sem falar especialista. Então, a gente se apresenta falando lá, né? Você se cadastrou recentemente na nossa plataforma, eu vi que você quer receber informações sobre, vou dar um exemplo aqui, BPC, que é o benefício, né, de prestação continuada, daquelas pessoas de baixa renda. Eu estou aqui para te ajudar. Então, a gente começou a ver que, a partir do momento que a gente coloca-se à disposição desse potencial cliente, acaba quebrando um gelo. Eles acabam respondendo. Então, a gente foi passando essa abordagem para os advogados e o primeiro contato ali é as pessoas responderem prontamente. Boa, legal. Quer complementar, Rafa? Quero. Inclusive, essa questão do lead ele não responder, a gente observou que em contato com alguns dos nossos clientes, eles nem tinham sequer a foto do perfil liberada. Então, como que você vai conversar com uma pessoa que você nem sabe quem é? Então, isso foi bem legal da gente testar e verificar que realmente funciona na prática, porque esse lead, que é o potencial cliente, ele vai e conversa com você à medida que você vai se interessando pelo problema dele. Uhum. Ele entende, porque assim, inicialmente ele vai comprar a tua foto, o teu conteúdo, que você está conversando com ele, para depois comprar o teu produto, o teu serviço. Então, não adianta a gente querer que ele ali compre de cara, que você já passe uma oferta para ele, mal conversou com ele e já que ele compra o teu serviço. Ele não vai funcionar, ele vai parar de te responder e você vai ficar ali a ver navios, né? Então, é sempre interessante você primeiro conquistar esse cliente, passar confiança para ele. E depois você vai e oferece a tua proposta. Boa, boa. Meninas, ali na configuração, assim, o básico já tocaram aqui, né? Alguns pontos, né? Então, foto, certo?
foto do advogado ali. Geralmente, é até engraçado, assim, vou contar uma coisa que eu subestimei bastante por muito tempo e hoje, cada vez mais, eu me surpreendo. A gente acha que pela formação do advogado, pela formação, não só advogado médico, enfim, essas formações que a gente enxerga que são informações muito, óbvio, né, valiosas e nobres no mercado, que eles sabem tudo, né? Que eles sabem, né? E não que a gente esteja errado, porque os advogados geralmente sabem tudo, mas enfim. E aí, a gente acha que eles sabem esse básico. E a galera não sabe, essa é a verdade. Então, que nem vocês comentaram aqui, tinha advogado mandando mensagem para cliente que não tinha nem a foto do WhatsApp. Cara, porra, se o próprio advogado estivesse mandando mensagem, sei lá, para um parente dele, distante, fazia tempo, talvez o parente ficasse desconfiado. Então, é o básico da confiança. Então, uma boa foto, né, que realmente posiciona a pessoa no sentido de não precisa ser uma foto, é lindo ou feio, é aquela linha tênue em que a foto não precisa chamar mais atenção do que a mensagem, a informação, né, que é importante. Preciso estar de terno e tal, não existem regras para isso. Você precisa passar uma imagem sóbria, que é inclusive o que pede o código de ética, né? Uma imagem neutra. Né? Não vai botar lá uma foto, sei lá, ser homem sem camisa, lá todo, né, se exibindo, ou uma mulher que esteja colocando uma foto que não condiz com aquilo que ela está naquele momento, para um cliente neutro, né, tentando oferecer e tal. Então, a gente sabe, né, o bom senso nesse momento ele prevalece, ponto. Então, foto é legal. Configuração, acho que tem no WhatsApp, me ajuda a lembrar, tem configuração para colocar uma breve descrição do escritório. Então, o que dá para colocar ali, né? Tipo, sou especialista há X anos, sei lá, na área previdenciária, se os seus clientes são previdenciários. O que mais que tem lá? Dá para colocar o horário, né, de atendimento, Boa. que é bem importante, porque até puxando o gancho para a próxima mensagem aqui, se você estiver ausente, você consegue colocar ali uma mensagem de ausência para não deixar esse cliente esperando tanto tempo sem uma resposta. Porque a gente sabe que a taxa de conversão é extremamente ligada ao tempo que você responde esse lead, esse potencial cliente. Boa. Então, se você deixa ele ali... a gente sabe que normalmente as pessoas só têm tempo depois do horário de trabalho. Então, é o tempo que você não está no escritório ou não está com o WhatsApp em mãos. E aí, esse cliente mandar mensagem, ver que você não respondeu, se tiver uma mensagem ali, né, de ausência, dizendo vou retornar assim que possível, é bem interessante. Aquela história assim, se eu não posso responder naquele momento, não é melhor eu não responder e responder quando eu posso. Eu falo assim, cara, me desculpa, e bolar uma mensagenzinha bem legal, dizendo, em breve, assim que eu sair de uma audiência, de uma reunião, enfim, alguma coisa que eu estou fazendo aqui, eu vou parar imediatamente e vou entrar em contato com você. Uma coisa bobinha, a pessoa já fala, opa, e ela criou uma expectativa, por óbvio, depois você tem que cumprir, né? Mas é o básico, né? E também acabar perguntando, né, para ver quando que essa pessoa está disponível para conversar. Boa. Pode ser nessa mensagem já, né? Isso, até porque as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem utilizar o celular no horário de trabalho. Isso a gente tem conversado bastante, né, sobre isso. Então, sempre perguntar qual que é o horário que você consegue conversar. Boa. Porque às vezes ele quer, de fato, resolver aquele problema, mas naquele momento ele não consegue conversar e acaba tendo um desencontro entre o advogado e o lead. Por quê? Porque os horários acabam não batendo. Então, às vezes, vamos imaginar, um lead que só consegue falar depois das 6 horas, o escritório já está fechado. Então, eles acabam desencontrando. Perdeu o time ali, o tempo de contato, acaba sendo prejudicial para os dois, né? Eles não acabam resolvendo o problema. Verdade, verdade. Então, no WhatsApp ali, para finalizar esse ponto, clica nas 3 bolinhas lá em cima, o basiquinho, e procura preencher tudo que tem. Dá uma estudada rápida aqui no nosso material que você vai, né, colocou eu quero, a gente consegue te fornecer, ou vai lá no Instagram, no direct, enfim, independentemente do local que você vai falar com a gente, tem essas premissas básicas para você poder configurar, tá? Então, não negligencie isso, porque isso faz uma diferença enorme na primeira etapa, que é a etapa de contato. Boa. Meninas, aí vocês já deram alguns spoilers aqui, mas eu vou fazer perguntas bem específicas dessa fase, tá? A primeira fase ali a gente separa em 4 fases, né? A primeira fase é o contato inicial, correto? Depois tem a fase de qualificação, que é a fase em que você está ali tentando entender se o cara tem direito, não sei o quê, né? Que você já deu, a Amanda deu um spoiler, peço CPF, não peço CNIS, não peço, enfim. Oferta, que seria a hora de eu falar assim, então o meu serviço custa tanto, ou vamos falar, trazer para uma reunião, enfim, que a gente faz, aqui entra a cobrança de consulta, tem algumas questões meio polêmicas, e por último o fechamento do contrato, correto? Na primeira fase aqui de contato, a gente teve uma situação que me chamou a atenção, que eu perguntei para vocês, que foi assim, alguns clientes nossos estão mandando, eles até fazem certinho aquilo que a gente recomenda, então manda 4, 5 mensagens para o cliente antes de, assim, desistir do cliente, né, responder. A pergunta que eu fiz para vocês e vocês responderam foi a seguinte, eu falei, bom, vocês pegaram o mesmo cliente que esse cliente atendeu? Sim, ok. Quantas mensagens vocês mandaram para ter a resposta do cliente? Aí vocês me responderam, esses aqui no caso, uma mensagem.
Ou seja, então ali não é a quantidade de mensagem, é a mensagem que foi enviada. O que tinha nessa mensagem? Daí é uma pergunta mesmo, tá? Diferente daquilo que o cliente enviou. Uma mensagem mais empática? É uma mensagem que não fala, sei lá, eu sou um advogado? É uma mensagem no horário certo? O que tem? O que vocês consideram que tem nessas mensagens que vocês conseguem mandar e que fazem com que ele responda no primeiro contato? Eu vou começar aqui, minha Manda aí. parte. Normalmente, a gente, que nem eu comentei ainda há pouco, o lead, o cliente, né, o potencial cliente, ele tem interesse em uma pessoa que se interesse pelo problema dele. Então, normalmente, a gente manda uma mensagem ali bem empática, solicitando, perguntando se a pessoa ainda está precisando de um auxílio jurídico, que a gente vai avaliar o caso dela ali sem nenhum custo, sem compromisso. E na maioria das vezes, quando a gente manda essa mensagem, na primeira mensagem ela já responde: nossa, eu ainda tenho interesse em resolver esse problema jurídico, eu não consegui, e começa a discorrer sobre o problema dela. Então, eu entendo que no caso de mandar uma mensagem ali um pouco mais empática, com interesse genuíno mesmo, que você tem interesse de resolver o problema daquela pessoa, você transmite essa mensagem para ela. E aí ela vai e responde. Bem legal. Perfeito, a Rafa acabou comentando tudo ali, é bem isso realmente, é quebrar essa barreira, né? Porque quando a gente fala assim, olá, eu sou advogado há X anos, eu sou especialista, a pessoa vai olhar e vai falar, não tenho dinheiro para pagar. Infelizmente é muito comum isso, então assim, quebrar, né, essa postura do advogado com mestrado, com doutorado e sempre se colocar à disposição, então eu quero te ajudar, você me conta um pouco mais? E aí, vai gerando conexão, ele vai acabar respondendo. Você sabe que tem 2 princípios aqui que vocês estão comentando, que são metodologias mesmo, tá? O primeiro princípio é assim, ó, é o princípio que a gente chama de princípio de continuidade. Qual que é a lógica? Se a pessoa se cadastrou numa campanha, tá? Parte do princípio de que ela não é idiota, retardada, porque ela vai se cadastrar para receber o contato de alguém de um problema. Ela tem o problema, certo? Então, o princípio de continuidade diz o seguinte: se ela se cadastrou a partir de uma loja, uma mensagem, de um criativo que você fez para ela, ponto. Ela espera que exista uma continuidade daquilo. Então, a abordagem, a forma como você vai abordar, deve ter um contexto em cima disso, sabe? Bom, ela se cadastrou e entregou um pouco de informação. Então, o que ela espera na prática, né? Que eu seja abordado por alguém que entende sobre aquele caso e que eu possa contar um pouco mais para ele me ajudar a resolver o meu caso. Certo? Então, se a gente falha na primeira mensagem, você quebra o princípio da continuidade. Porque você tinha que ter feito, é como se o princípio da continuidade, simplificando, é mais ou menos assim. Eu quero, sei lá, vou conhecer a Rafa. E aí eu começo já dizendo para a Rafa, e aí, Rafa, você quer ganhar quanto? Vamos supor que estivesse te entrevistando. Às vezes eu falo, oi, Rafa, tudo bom? Você vem da onde? Me conta um pouco a tua história. Então, existe um básico, um passo a passo, dentro de um princípio, né, de comunicação, que deve ser colocado, né, que deve ser executado. Por isso que existem os scripts, né? Então, quando vocês estão trazendo, é que às vezes o advogado ultrapassa, ele vai direto para um ponto em que, por exemplo, ele vai na oferta ao invés do contato inicial. Pô, sou advogado há X anos e tal, quer marcar uma reunião? Calma, pô, não deu nem tempo da gente se conhecer, sabe? Não deu nem um beijinho, já quer levar para a igreja, né? Então, mais ou menos isso. Então, isso que vocês estão falando é o princípio de continuidade. E o segundo princípio aqui, que é metodológico, isso, que é ciência, né? Porque o que nós estamos falando aqui é ciência, tá? É ciência porque se você repete o processo e ele traz resultados semelhantes, você pode considerar como uma ciência exata, porque aí você replica isso num volume maior, as coisas acontecem. Por isso que a gente fala que na venda é ciência exata, no marketing não. É o princípio de você usar as mesmas palavras, tem até um nome para isso, mas eu me fugiu agora, usar as mesmas palavras que a pessoa usou. Tá? Isso é poderoso na comunicação, que é mais ou menos assim. Estou falando com a Rafa aqui, simulando uma situação que ela tem, sei lá, um direito ao auxílio-acidente. Ela está na dúvida sobre ter o direito ao auxílio-acidente em função do pé que ela quebrou quando ela estava na empresa, andando pela empresa. Ponto. Né? Então, a Rafa vem e fala, poxa, não, aqui eu quebrei meu pé, contando previamente a história, que é assim que chega o caso para o cliente. Né? Seja qual for, se ele é nosso cliente, se ele fez uma campanha sozinho, se foi indicado, é assim que chega, por telefone, por WhatsApp, por qualquer meio, né, que ele esteja fazendo essa campanha aí, esse contato. Eu quebrei meu pé, ou torci meu pé aqui, não consigo trabalhar, isso gerou um trauma para mim, um estresse e tal, então sofri um acidente. A premissa inicial é que, se eu repito as mesmas coisas que a pessoa falou, parece um papagaio mesmo, tá? Dá para chamar de princípio do papagaio, que ele vai se conectar mais comigo. Poxa, Rafa, que bacana. Então, o teu caso é um caso de auxílio-acidente em que você fraturou, que você quebrou, não precisa ser louco também, usar exatamente as mesmas palavras, você pode agregar um pouquinho, em que você quebrou, machucou, né? Então o pé, no momento em que você estava ali transitando na empresa
e que isso está te afetando na sua vida pessoal. Isso, doutora. Entendeu? Isso, doutor. Por quê? Porque naquele momento a pessoa entende, por que esse princípio é tão poderoso? Que ela entendeu o meu problema. Olha a diferença. Então, já se eu faço o inverso disso, se eu simplesmente falo assim, poxa, então no teu caso aqui, nós precisamos entrar com uma ação, né, administrativa no INSS, pedindo isso aqui, porque isso, aquilo, pô, mas será que é isso que eu preciso? Porque aí vem a parte da ignorância, né, da grande maioria que não é advogado e que não sabe exatamente o processo. Ele não está interessado em como você vai fazer isso. Ele está interessado se você entender o problema dele. Faz sentido isso ou não? Então, são duas questões extremamente poderosas. É falar aquilo que a pessoa está falando, que é o básico de comunicação. Abre um parênteses aqui, é como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Fala muito sobre isso. E o outro que é o princípio de continuidade, que é o que a gente espera quando a gente se cadastra ou quando a gente, sei lá, recebe a indicação para falar sobre uma determinada causa. Você falou um ponto bem interessante no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. O Marquinhos está dizendo aqui para a gente no bastidor aqui, técnica de rapport. É isso aí, também é chamada técnica de rapport. Muito bom. É que as pessoas gostam de ouvir o nome delas. Uhum. Então, se você começa a abordar a pessoa, nem chamou ela pelo nome, ela não vai se sentir assim, especial, ou aquele, nossa, ele sabe o meu nome, ele sabe o meu problema. Se você nem chamou a pessoa pelo nome, ela possivelmente vai entender que você nem sabe o problema dela. E algo bem legal também das nossas campanhas é que a gente faz um formulário, e nesse formulário a gente consegue pegar um pouco o histórico dessa pessoa, do problema que ela está passando, que a gente pede para ela descrever esse caso. Então, por vezes, ela coloca ali o problema dela. Eu tive um problema com o meu pé, por exemplo. Uhum. E aí a gente já entra com um pouco mais de bagagem. Você se cadastrou e a gente sabe que o teu problema é esse, eu quero te ajudar, vamos ali conversar para a gente entender melhor o teu problema. Ela dá o ouro, né? Porque ela dá informação para você pegar aquela informação e tratar ela. Você já pode abordar ela com aquela informação, né? E a gente utiliza muito o marketing conversacional, a gente utiliza até mesmo nas copies das nossas campanhas. Então, vou dar um exemplo aqui, revisão de aposentadoria, revisão da vida toda. Você já imaginou aumentar o valor da sua aposentadoria? E é exatamente nisso que eu posso te ajudar. Então, a gente viu que era um lead de aposentadoria, dá pra gente mandar uma mensagem assim, opa, vejo que você está interessado, né? Para ver se você tem direito a aumentar o valor da sua aposentadoria. Nossa, já cresce o olho. Opa, que legal. Realmente é isso mesmo que eu estou procurando. Sim, legal. Vocês trouxeram aí alguns exemplos de mensagem. Nessa fase de contato inicial ali, tem acho que a mensagem inicial acho que está bem clara, para a gente não chover no molhado aqui, né? Tá relativamente fácil. Então, fala o nome, já aborda do caso e tal, né? Até abrir um parênteses, me lembrou de uma aula que eu participei esses tempos, em que o professor, o mentor, na ocasião, ele contou assim, o maior gargalo, né? O maior gargalo não, mas o maior buraco de perda de vendas mesmo, né? O maior desperdício de vendas é quando a empresa passa a tratar o cliente não mais de uma forma individualizada, né? Nos processos, criando um bot e tal, mas de uma maneira bastante ampla, porque ele quer resolver um problema dele, interno, um processo da empresa, e não o problema do cliente. É quando ele sai dessa, né? Ao invés de ele criar um sistema, um programa, existem vários bots que me possibilitam tratar o cliente na individualidade. Porque o problema da dona Maria, que fraturou o pé, sei lá, e o problema do João, que perdeu um dedo numa fábrica, né, que ele atuava, é extremamente pessoal. O que está afetando a vida dele é completamente diferente da dona Maria. Então, quando você passa a tratar aquilo como um processo interno, fala, não, mas eu quero que os dois se cadastrem dentro de um processo que é meu. Porque, cara, eu falo com muita gente e tal. Ou se adapta ou não se adapta. É o começo do buraco, do comercial, do buraco negro, que você vai perdendo gente pra caramba. Mas existe uma etapa aqui que eu queria que vocês trouxessem, que é assim, o cliente, você manda a primeira mensagem, ele não responde, né? É bem comum ali, talvez no primeiro momento, que a gente falha, como fazer essa primeira mensagem e tal. Dá um exemplo de uma variação que a gente vai encontrar nesse material que a gente vai fornecer aqui para quem nos acompanha, Wanda. A gente utiliza muito assim, ó, o cliente mandou a mensagem, o cliente não respondeu. A gente manda uma outra mensagem falando que a gente iniciou uma conversa, mas que por algum motivo a pessoa não conseguiu responder. A gente pergunta qual é o melhor horário para conversar com essa pessoa, porque como eu comentei, às vezes essa pessoa ela viu uma mensagem no dia anterior, mas no dia anterior eles estavam em horário de trabalho, então não conseguiu responder. Então, assim, a gente sempre coloca, tá, por algum motivo você não conseguiu. Não fale assim, você não conseguiu me responder. Até porque ele vai gerar aquela quebra. Então, a gente sempre pergunta, tá, qual é o melhor para eu conversar com você? Porque, às vezes, a pessoa ela não conseguiu responder naquele momento, mas não significa que ela não tenha interesse em resolver aquele problema. Já aconteceu um caso bem interessante até, que o potencial cliente, ele formatou o celular. E aí o advogado não conseguiu contato, né? Ele mandou aquela primeira mensagem
E aí o cliente ele formatou o celular e não respondeu. E ele, o cliente não me responde. Aí quando a gente entrou em contato para conversar, entendeu que ele tinha passado por um problema, formatou o celular. E aí, não, eu quero sim, eu quero resolver meu problema, mande, eu quero falar com o advogado. E é justamente isso, a gente acaba fazendo uma ponte, então a gente consegue ver o melhor horário para ambos, para conectar. Também já aconteceu da Lidy estar no médico e não conseguir responder. Então, ela estava no médico, não conseguiu responder, mas ela queria resolver. Então, a gente conseguiu verificar o melhor horário, a gente pediu para entrar em contato no dia seguinte e por aí vai. São vários casos. Tá, vocês baterem uma aqui, a pergunta do horário. Mas eu sei que tem variações, inclusive no material. Existe alguma outra que vem de bate-pronto aí? Além do horário? Não? Eu pergunto porque, assim, existe uma pergunta que a gente manda, né, que a gente faz, ou, enfim, uma variação de mensagem, né? Porque dentro desse material tem variação de mensagem. O cliente não respondeu. Eu não tenho só a variação do horário, tem outras variações. Pode ser que, por exemplo, ele não tenha visto o valor logo na mensagem inicial, a abordagem inicial não funcionou. Então, eu posso, por exemplo, mandar para ele, perguntar para ele, dizer, olha, eu mandei uma mensagem para você, estabeleci um primeiro contato, mas não obtive resposta. Talvez você esteja ocupado, talvez você tenha perdido o interesse em resolver o seu problema. Né? Então, eu posso ser um pouco mais direto e perguntar para ele, há interesse ainda? Você ainda permanece com o problema? Você já foi atendido? A sua solução já foi resolvida? Certo? Então, são variações de mensagem. A segunda mensagem, vamos colocar assim dentro de um princípio, né, de que ele não respondendo, de uma lógica, que caso ele não responda, eu tenho mensagem, caso ele responda, eu tenho outras abordagens. Então, existem sempre variações, por isso são os scripts. Né? Então, você vai encontrar dentro do material variações dessas mensagens de acordo com a fase que ele está. Se o cliente não respondeu, ele é uma fase. Se o cliente respondeu, mandou a primeira resposta, ele é uma outra fase. E aí são outras versões de mensagem. Isso, inclusive, é para não tornar... a ideia não é tornar robótico. A ideia é que você pegue o conceito. Por que aquela mensagem? Né? E aí você vai internalizar tanto esse processo que se torna... Porque isso é uma metodologia, faz parte de uma metodologia. Né? Existem metodologias aí, por exemplo, o spin selling, que guarda a relação aos scripts, as mensagens que estão dentro desse script, elas têm relação exatamente com isso. Existem outras diversas dentro do comércio, metodologias comerciais, em que as mensagens elas se encaixam perfeitamente nisso, que é o objetivo de vou gerando valor, no final das contas, até que ele fala, opa, senti que é com esse advogado que eu quero avançar, quero resolver meu problema. Né? Agora, avançando para a segunda fase ali de qualificação. Essa é bem polêmica. A gente já teve cliente aqui, tem clientes, né, que cobram consulta, tem cliente que já pede o CPF, porque ele já quer logo ver se tem direito. Tem cliente, enfim, que... Vamos pensar mais um caso, fala mais um caso aí, que vem na cabeça. Lembra? Para consulta, CPF, tem o cliente que já quer agendar reunião, talvez, direta, antes mesmo de qualificar ali a questão do caso em si, saber, né, entender um pouquinho mais e tal. O que a gente manda e o que a gente recomenda nessa fase de qualificação aqui, tá? Então, a fase de qualificação ela é bem importante. Então, assim, você mandou a primeira mensagem, ele acabou respondendo, aí que você começa as perguntas. Então, você pede para a pessoa explicar, né, da melhor forma. Então, pode ser por áudio, pode ser por texto. Pede para ele explicar um pouco para tentar entender o contexto, né, para chegar... Não faz muitas perguntas. Isso é um ponto bem importante que a gente acaba, né, orientando os advogados. Por quê? Não faça muitas perguntas de início, porque é bom você perguntar uma por vez. Porque se você faz muitas perguntas, ele já vai, meu Deus, eu não tenho tempo para responder. Então, se você vai perguntando uma pergunta por vez, eles vão respondendo. Então, o primeiro ali, você pede para a pessoa descrever o caso. Tem alguns que acabam já enviando documentação, já acabam enviando um texto, áudio, mas tem outros que vão ser bem objetivos, sim ou não. E esse sim ou não é um lead que você tem que trabalhar mais. Então, você vai fazendo, olha, você sempre... com licença, eu sei que é delicado fazer essa pergunta, principalmente ali nos casos de pensão por morte, mas você vai e pede licença, né, para fazer a pergunta. Isso é bem legal que no script tem. Legal. Então, eu sei que é muito delicado, né, fazer essas perguntas, mas a gente precisa entender melhor para ver se você tem direito ou não. Legal. Então, a gente faz daí a pergunta, o falecido ele contribuía com o INSS? Sim. Mas sempre tendo empatia. Isso é bem importante. Legal. Sim, e a partir dessas perguntas a gente percebe que por vezes a gente consegue até os documentos ali, eles mandam um laudo, ou eles mandam até acesso do meu INSS, eles entendem que a gente tá ali interessado no problema deles e vão respondendo, a gente vai respondendo ali logo em seguida, e aí eles entendem que, deixa eu mandar então esse documento aqui para elas resolverem meu problema. A pergunta, né, quebra o gelo, na verdade, né? A pergunta bem feita quebra o gelo, torna o contato ali mais simpático, né? E aí possibilita que você até antecipe
né, questões que você leva mais tempo para conseguir obter. Então, você tocou num ponto bem massa, Amanda, que o pessoal sempre quer automatizar as coisas, né? Principalmente quando começa a crescer muito, tem um volume muito expressivo. Manda um monte de perguntas de uma vez só, tentando qualificar aquele lead. E qualificação, a gente fala, qualificação é utopia, né? Porque, assim, a gente percebe aqui no bastidor que o cliente qualificado para um é desqualificado para o outro. E, às vezes, eu colocando dados nas mesmas proporções, como a gente só trabalha com clientes exclusivos, digo, o mesmo perfil, a mesma descrição, quase o mesmo perfil de cliente, né? E o advogado acha bom e o outro acha ruim. Por quê? Porque enxerga diferente, né, como abordar, sabe, já tem um processo de ciência, né? Ele já sabe como fazer esse processo. Ele não negligencia essas partes que a gente está colocando aqui e sabe que ele consegue vender a partir disso, né? Boa. Da qualificação, meninas, tem uma questão da consulta. Como é que vocês têm visto essa questão da cobrança de consulta? O que os nossos clientes têm falado? Qual que geralmente é a justificativa? E como é que vocês têm driblado isso aí com os nossos advogados, principalmente, que não querem deixar de cobrar consulta? A gente diz para eles, né? Olha, doutor, veja bem, esse caso aqui, se você for cobrar no êxito, você consegue conquistar esse cliente, ou embute ali o valor da consulta no valor quando você for receber ali dos honorários. Então, o que a gente... Porque o cliente do digital é um pouco diferente. Ele faz ali meio que um leilão de advogado ali na internet, então não adianta você querer, eu vou cobrar a consulta desse cliente aqui, ele vai acabar fugindo de você de cara. Então, a gente tem conversado com os advogados, instruindo que é mais interessante conseguir esse cliente e depois ou colocar no contrato de honorários esse valor da consulta, ou até mesmo, assim, pelo valor que você cobra, já nem é nem tão interessante cobrar a consulta e perder esse cliente, entendeu? Isso. Tem clientes também que acabam cobrando consulta presencial, mas a online acaba não cobrando. Então, na reunião online ali, você consegue já verificar para ver se de fato essa pessoa tem direito ou não de entrar com a ação. Sabe que a gente gravou um podcast aqui, Marquinhos, depois pode me passar um número, lá com o pessoal da DVBox, lá do escritório, né, do Eduardo, que é o fundador da DVBox, mas que ele tem um escritório de advocacia. O podcast é do 0 aos 3 milhões de honorários iniciais, tá? E a gente estava tava pesquisa junto com a advogada, que agora me fugiu o nome, o Marquinhos vai ver ele pra gente. Mas enfim, vou passar o número do episódio. E é engraçado porque eles contam assim, né? Eles cobram honorário inicial, inclusive de BPC. Aí a pergunta que eu fiz para elas é assim, tá, como é que você cobra de alguém assim, que já tá lá, vamos colocar assim, né, sem juízo de valor aqui, tá fudido, certo? E você ainda consegue cobrar, que o mais interessante é, como é que você consegue cobrar a pessoa pagar, tendo em vista que tem um monte de advogado que faz sem cobrar nada. E na resposta dela, achou aí? Qual que é o número? 105. Marcela, boa. Marcela tem o nome do escritório? Não. Kits Advocacia, Coetes Advocacia, enfim. A Marcela, então, no episódio 157, junto com o Pesquisa. Cara, eles dão uma aula no assunto, é muito massa. E o que assim, de maneira para não dar tanto spoiler aqui do episódio, para quem está nos acompanhando ouvir, porque eu acho que vale super bacana. Vale super a pena ouvir. O que ela deixa muito claro? Você precisa gerar valor nessa fase para que ele possa comparar você com outro player. Então, tem alguns elementos aqui que são bem estratégicos, que são relativamente simples e que você vai saber, você vai ter mais confiança de cobrar, que é a fase de oferta que nós vamos entrar aqui agora. Vou dar um exemplo aqui, né? O fato de vocês estarem pisando em ovos, vamos lá, para fazer a pergunta, falar, olha, eu sei que é delicado, mas né, o falecido, no caso aqui de pensão por morte que a Amanda levantou, ele pagava o INSS? Né? Como é que era? Me conta um pouquinho sobre isso. Vai fazer com que a pessoa fale mais. E aí tem uma lógica por trás disso que é assim, quanto mais a gente fizer ela falar, mais ela vai estar apta, mais ela vai estar próxima de fechar o negócio. Não estou dizendo aqui se ela vai pagar ou não, porque tem uma variável que é a questão da disponibilidade financeira. Boa. Mas se eu não cumprir esta variável, se eu não fizer com que não fizer essa variável, mas se eu não passar por essa etapa anterior, que é a fazer ela falar, né, e ela se tornar, de certa forma, vamos colocar assim, coerente com tudo aquilo que ela já entregou para mim, não possibilita que eu faça a cobrança ali, que é a fase da oferta, que a gente vai falar agora. Então, perceba assim, se eu negligenciar essa fase da qualificação, se eu não fizer com que ela fale, se eu não fizer com que ela se exponha, eu talvez não consiga nem fechar só no êxito e muito menos fechar cobrando uma consulta, entendeu? Fechar cobrando honorário inicial. Então, essa fase do que perguntar, de quanto eu consigo gerar, quanto eu consigo fazer com que ela fique quase que refém, no bom sentido, do meu escritório, é fundamental para qualquer etapa de oferta, para qualquer coisa que eu vá cobrar dela. Se eu vá cobrar 30%, 25%, que é o princípio da pessoa ver valor antes de comprar.
Entenderam a lógica? Não, faz sentido, né, meninas? Então, isso é o que vocês têm feito bastante lá e têm percebido que, pô, cara, às vezes o mesmo advogado que fala com o lead, a gente vai lá e fala, consegue botar ele na cara do gol, falar com o advogado, fazer reunião e fechar negócio. Porque a gente não negligenciou essa fase da qualificação. E cada caso é um caso, né? Porque você tem que sentir ali como que tá a conversa. Tem alguns casos que pode ser que a pessoa tenha algum receio, até, né, por desconfiança, medo de golpe, que é necessário você marcar uma reunião para ele ver, de fato, né, o escritório, para ver que você é um advogado. Então, você vai sentir, né, como que vai ser essa conversa com o lead. Tem alguns que, de fato, vai ser necessário marcar uma chamada de vídeo para você apresentar o escritório. E aí você enviar. Até porque as pessoas elas têm receio de enviar qualquer papel. Muitas vezes vamos falar de BPC, são pessoas de baixa renda que pode ser que nem saibam ler e escrever. Ou às vezes até uma aposentadoria que requer mais documentação, né? Requer que a pessoa ali tenha um certo tempo de contribuição, requer que ele passe um documento ali que é sigiloso, né? Que tem toda uma questão da LGPD. Então, o advogado ele vai precisar desse contato cara a cara ali, pelo menos numa videochamada, para conseguir falar com esse lead ali, tentar obter o máximo de informações que ele pode. Você sabe o que é interessante? Tem um momento assim na comunicação, né, no diálogo com o cliente, que é o momento em que você quebra a parte da confiança, ultrapassa, né, transcende a parte da confiança e até mesmo da conexão. E dali para frente, tudo que você pedir, ele vai te entregar, sabe? Então, a Amanda trouxe aqui exemplos. A gente já teve caso, inclusive, o próprio, esse dá para falar o nome, que é um grande parceiro nosso, o A, ele fechava 300 contratos por mês de uma determinada causa, né? Fecha até hoje, né? O que ele contou pra gente que fazia muita diferença? Isso não é nada, não é nenhum segredo, porque ele até gravou um vídeo que tem no nosso site lá que ele conta um pouquinho. Primeira coisa, ele ligava de vídeo. Posso fazer uma chamada de vídeo? Então ele mostrava, eu tenho um escritório legal e tal, usufrui disso, né? E o escritório dele lá não é um dos mais elegantes, sofisticados, um escritório muito bom, mas é um escritório ok, normal. Então ele usufruía disso, mas via as pessoas trabalhando e tal. Ele ligava, quebrava com essa questão do vídeo, mandava fotos, né? Eu, por exemplo, fomentei meu escritório para que meu escritório tenha bastante avaliações do Google. Então, manda avaliações, cobrava, às vezes, de alguns clientes, no sentido de gravar um feedback, de uma mensagem, um print, um videozinho de um cliente falando, poxa, o advogado X me atendeu, foi muito bom e tal, gostaria de recomendar, parabenizar pelo trabalho. Então, essas coisinhas todas somadas, se você usa de maneira bastante estratégica, faz com que a pessoa sinta confiança, né? E aí sentiu confiança, cara, daqui para frente acabou. Você não vai ter impeditivo para uma das fases que é uma das fases mais comprometedoras, que vem depois dessa fase aqui ainda que o cliente, ou nessa fase de qualificação, ou até mesmo depois, que é o envio do documento, né? Quantos negócios são perdidos, principalmente no previdenciário, por falta de documento? Essa é uma fase que trava muitos e muitos escritórios de advocacia, gera um gargalo absurdo. E tem uma nova atualização do WhatsApp que você consegue enviar áudio com vídeo. Verdade. Então é muito legal, porque daí já quebra, né? Você consegue, olha, você poderia descrever um pouco mais sobre o seu caso? E aí aparece o escritório no fundo, então isso vai auxiliar bastante. Uhum. Meninas, aí tem uma última fase aqui, né? Eu estou juntando duas fases, que é a fase da oferta e venda, que é quando eu faço a proposta e quando eu de fato fecho o negócio em si, né? A gente tem clientes que fecham o negócio online, certo? Que fecham o negócio, por exemplo, eu atendo um cliente de outra cidade, então ele consegue fazer tudo 100% online. Tem cliente que, prefere trazer para o escritório, fala, traga um escritório, negócio fechado. Vocês estavam até comentando agora no bastidor, né? Um cliente que vocês conseguiram gerar 4 reuniões no mesmo dia. Então você tem variações aqui, né? Tem cliente que só quer da cidade dele, tem cliente que, já é mais travado, não quer receber leads de outras, né? Casos de outras cidades e tal. O que vocês têm aprendido nesse aprendizado agora como qualificação com pré-atendimento dos advogados em si? Como é que é essa variação? Assim, o advogado que tem mais confiança, fazendo uma pergunta mesmo, ele, de boa, ele tenta vender online, ou o advogado que conhece bem, sei lá, os diferenciais dele, puxa sempre presencial? O que vocês têm observado que varia assim, entre os advogados de trazer presencial ou vender online? Como é que é isso? Olha, pela experiência que a gente tem tido, alguns advogados ali que já têm um pouco mais assim de experiência no digital ali, que tem mais essa parte comercial bem ativa dentro do escritório, eles conseguem atender até o Brasil inteiro. Mas tem alguns que, por exemplo, até trabalham sozinhos e aí eles também têm um certo receio de tentar atender de outras regiões. Aí eles explicam, fiz uma reunião essa semana com um cliente que eles assim, olha, aposentadoria é um pouco mais difícil eu conseguir de outra região, assim, muito longe da minha. Mas auxílio acidente, por exemplo, eu consigo atender do estado inteiro.
Então, a gente vai sentindo ali do advogado e também, às vezes, quebrando um pouco essa... Por que isso, Rafa, só? Oi? Por que uma causa ele atendia o estado inteiro e outra não? Porque ele conseguia a parte ali administrativa, ele conseguiria fazer boa. online. Tá. E se fosse aposentadoria, ele não conseguiria. Era mais uma questão dele. Ah, tá, entendi. Tinha uma relação física. Física, E também porque é idoso e ele acaba dizendo assim, eles não têm muita confiança de atender, de fazer o atendimento, né, à distância. Mas tem situações que a pessoa consegue ir quebrando essas barreiras, como, por exemplo, a chamada de vídeo, mostrar o escritório, às vezes mandar foto da OAB também, que é interessante, que as pessoas... é um boa. advogado, porque a gente sabe que tem golpista por aí, então isso dá uma segurança a mais, né, pro cliente. Bem legal. E você lá do teu lado, Amanda, da oferta Então, e venda? eu tenho sentido que é bem o que a Rafa comentou. Então, quando o cliente ele atende o Brasil todo, né, ele vai aderir ali pela chamada de vídeo. Mas vamos imaginar que é da região do cliente. Tem esse cliente que acaba cobrando consulta e o online ele não cobra. Então, ele explica, olha, né, se a gente fizer uma reunião online, eu não vou cobrar consulta, mas a consulta presencial, que eu vou analisar a documentação, é uma consulta de pelo menos 1 hora, eu acabo cobrando essa consulta. Então, eles sempre estão colocando à disposição o que você prefere. Mas isso varia, né? Se for uma região, vamos imaginar, eu atendo São Paulo, mas é de outro estado, então acaba, né, não sendo viável presencial. Não tem uma estratégia única, né? Tem que testar, mas o que sempre me provoca, assim, né, o que me traz a informação, assim, se tem alguém vencendo, que venceu essa barreira, e tem vários que são, inclusive, próximos a gente, como esse podcast que a gente comentou, que eles fecham vários e vários contratos, eles estão em Santa Catarina e atendem clientes do Brasil todo. O André Mesquisa também, que está lá, que é Bahia, uma cidadezinha pequena na Bahia, atende o Nordeste todo, Norte e Nordeste, inclusive. Outros que são muito grandes aqui, por exemplo, que são parceiros nossos, o pessoal da Ingrácio, os maiores em termos de volume, assim, são gigantescos, atende o Brasil todo. Ou seja, se alguém venceu isso, cara, você tem a opção de também superar, de vencer. Como? Alguns sinais a gente já está te entregando aqui. É o básico, não tem nada, assim, a Ingrácio não está fazendo não tem nenhum hack, né, nada escondido, uma estratégia. Isso aqui a gente já gravou várias vezes, troca uma ideia com o Rafael. Não tem nada que eles façam que é completamente diferente. É o feijão com arroz bem feito, é não negligenciar as etapas, que é isso que a gente falou, do contato inicial, da qualificação, da empatia. Fala com o cliente entregar valor para que ele sinta confiança e aí fala, agora eu vou entregar a informação, né? E então, um ponto bem legal que você comentou ali, não desistir, né, do lead. Porque acontece muito assim, às vezes a pessoa não tem a documentação para dar entrada no auxílio-doença, por exemplo. Sim. Não desista dele. Veja, né, oriente ele a ir fazer a ir ao médico, pegar um laudo, porque se essa pessoa, de fato, ela tem direito, às vezes você só precisa de instruí-lo para pegar uma documentação. Boa. Então, a gente tem visto muito isso, né? Desistir. Então, se o lead não tem a documentação, não desista dele. Tente, oriente. Bem legal. Meninas, tem um terceiro bloco aqui que eu tinha separado, que é para explicar a questão do Facebook. E aí tem uma relação que, antes de explicar isso, para dar o contexto, eu queria perguntar para vocês algo interessante aqui. Quanto tempo vocês consideram que é uma janela, quero dizer ali, de tempo, né? Desde que ele se cadastra, vamos colocar assim, seja qual for o tipo de campanha, né? Que ele se cadastra para eu conseguir obter a resposta dele. Existe uma janela, assim, vocês acham, cara, tem que ser nas primeiras 24 horas, é melhor você insistir mandando mais mensagens nas primeiras 24 horas, ou vocês acham que não? Se o cara não respondeu nas primeiras 24 horas, pode ser que ele, sei lá, se cadastrou e estava trabalhando, não vai te responder, mas continua nessa janela até 3 dias. Vocês acham que existe uma janela e depois, acabou, se o cara não te responder depois de 3 dias, pode ir embora? O que vocês acham? E eu acredito que não tem. Agora a gente está quebrando muito isso, porque a gente tem visto, a gente pegou alguns leads na plataforma que, em tese, são descartados automaticamente. A gente tem entrado em contato, então passou 20 dias, já teve casos que responderam. Só que o que vai acontecer nessa janela? Pode ser que essa pessoa ela já tenha resolvido o problema, já tenha encontrado outro advogado, mas isso não é impeditivo. A gente tem visto que, de fato, né, é possível entrar em contato com um lapso maior, né, de 3 dias. Boa. E aí, Rafa? Eu concordo que, assim, quando o lead se cadastra na plataforma, é interessante você entrar em contato ali. A gente até instrui os advogados a entrarem em contato até nas 2 primeiras horas, porque é o tempo que ele se cadastrou, e aí você entrou em contato para não... É como se a gente fala que o lead fosse quente, né? O caso estivesse quente ainda.
E é interessante entrar em contato com ele ali nessas 2 primeiras horas para conseguir esse retorno. É como se você conquistasse o cliente. Ele entrou, tem interesse, para que ele não perca também esse interesse nesse meio tempo. Só que como a Mandinha falou, a gente tem conseguido reverter esses clientes que se cadastraram, mas por algum motivo a gente não acabou entrando em contato nessa janela ali de 24 horas ou de 2 horas, né, do período que ele se cadastrou, e tem obtido retorno. Pô, você sabe que assim, ó, tem um negócio interessante que a gente descobre depois que, nosso caso aqui, né, como a gente faz muito disparo de mensagem, a gente tem que utilizar a ferramenta do Facebook oficial, né? Então, a ferramenta do Facebook oficial, não, melhor colocando aqui. Facebook do WhatsApp, quando você faz muito disparo de mensagem, agora ele cobra das empresas, né? Na prática, eles vão cobrar, simplificando, porque você está fazendo muita mensagem e eles querem evitar o spam, né? Então, qual que é a política do Facebook? Existem, simplificando aqui, tá? 3 categorias de tipo de mensagem que você pode mandar. Então, eles chamam de autenticação, que são aquelas mensagens assim, tipo, a sua conta está sendo verificada, olha, essa aqui é a senha que você perdeu, sei lá, mensagens que a gente recebe do Rappi, mensagens que a gente recebe do iFood, Mercado Livre, são mensagens consideradas de autenticação, né? Como a gente não fala com essas empresas, eles mandam uma mensagem para a gente, eles precisam pagar, porque o que acontece, né? Na prática, o advogado está nos acompanhando. Eu quero ter uma base, como a Amanda falou, que eu tenho uma base de clientes, e eu posso abordar aqueles clientes que não me responderam, depois, sei lá, de 6 meses, para saber se ele já foi, o caso dele foi respondido, e tentar resgatar alguns deles. Se eu for fazer isso em massa, vamos supor que se eu tenha 100 e disparar de um telefone, provavelmente você vai tomar um bloco. E aí tomar esse bloco é extremamente arriscado, porque você pode ter o teu WhatsApp banido. E sabe o que é o complicado disso? Que você não consegue fazer backup. Você não consegue entrar de novo. É horrível, você tomou um bloco e já era. Então, óbvio, você pode ter feito backup da noite anterior, você não vai perder, mas o número já era. Então, o WhatsApp não te devolve. Então, toma muito cuidado. Então, uma é a conversa de autenticação, a outra é de marketing, que é o que o nosso advogado vai usar na grande maioria dos casos e que a gente também usa. E as outras são de utilidade, tá? Então, utilidade / serviço. O que acontece na prática? Até o Facebook ele libera 1000 mensagens, 1000 trocas de mensagem de graça no primeiro momento, e depois ele te cobra. E o que é mais interessante é que depois você começa a estudar como é que eles chegaram nesses números, ele fala o seguinte, ó, se a pessoa fala com a gente, se a pessoa vem falar com a gente, é uma interpretação. Por quê? Porque ele entende que, beleza, você não está fazendo spam, porque ele está indo falar com você. Então, existe o consentimento explícito ali, beleza? Então, é muito bom. Conseguir falar com que o cliente venha falar com a gente, né, direto pelo WhatsApp, é muito bom. É um desafio que a gente tem, a gente não esconde isso, mas é complicado de fazer que eles, né, falem diretamente pelo WhatsApp com os nossos advogados e tal. Se eu vou falar com ele, aí o Facebook tem que verificar. Será que você não é um spam? Então, se eu fizer em massa, ele te bloqueia. Se eu fizer 1 a 1, e o teu WhatsApp tem um histórico, você já usa, se você é um advogado, tem o teu WhatsApp 10 anos, ele não vai te bloquear à toa. Mas, ainda assim, corre o risco, se você abordar errado, se você for falar com alguém aleatoriamente, que não se cadastrou para receber nada e tal, de ele bloquear o seu número. Tanto que, por exemplo, até hoje a gente não teve nenhum advogado que reclamou, falou, fui bloqueado aqui porque os leads não houve. Por quê? Porque ele tem um histórico. E segundo, porque o lead, às vezes, ele não responde, mas ele não vai dizer spam, porque ele lembra que ele se cadastrou, né? Então, a importância da mensagem inicial é fundamental. E aí, o que o Facebook entrega em termos de informação sobre isso? Olha o que ele fala. As primeiras 24 horas, você pode falar com ele abertamente que eu não vou te cobrar nada. E ele sustenta que esse tempo das 24 horas é o tempo que a gente considera a maior parte das relações comerciais acontecem, as transações. Então, ou você vai avançar de fato com uma reunião, você vai avançar com um negócio, você vai avançar com uma compra, seja lá o que for, né? Ou você vai postergar aquilo, embarrigar aquilo. E aí sim, concorda, mano, que existe essa janela que ela pode ficar ampla, mas só que aí a tratativa com o cliente já é outra, completamente diferente. Eu não posso mandar uma mensagem para daqui 30 dias e falar, você não me respondeu. Nossa, caramba, mas já passou, já esqueci, nem quero mais falar sobre isso. A mensagem já é outra, já é uma mensagem de tentar resgatar. Olha, a gente falou há um tempo, né? Queria saber se você resolveu o seu caso bem bacana, sinto que você tem esse direito e tal, e, eu fico à disposição para te ajudar, barari, paraná, daquilo jeito que a gente estava comentando aqui. Então, essa janela do Facebook de 24 horas, ela só reforça aquilo que a gente está falando aqui, que, cara, você tem, 24 horas, ponto, né? Você tem um tempo ali que você precisa resolver aquela bucha. Se você não conseguir resolver em 24 horas, aí você vai ter que, né, por óbvio, trabalhar de novo outras mensagens, mas vai diminuindo a tua chance de conseguir converter. Porque diminui também o interesse da pessoa, né? Quando eu me habilito para comprar alguma coisa, para falar com alguém sobre determinada situação,
é o meu ápice, é o momento mais apropriado, né? A gente fala assim que o melhor momento de vender para alguém é quando a pessoa está disposta a comprar, é quando ela está abrindo o teu orçamento, né? Porque ela fala, porra, agora que eu posso vender. Então, se ele se cadastrou, o melhor momento é no momento inicial, só que tem muita gente que se cadastra depois do horário do almoço, depois do horário de trabalho, que é o horário de final de tarde, de noite, e o advogado só vai falar no outro dia. Então, você já diminuiu o teu... ok. Então, como é que eu resgato aquele momento de que ele, porra, agora ele vai resolver, né? Ou ele vai botar dinheiro no meu bolso por algum benefício, alguma questão, whatever, alguma coisa assim, algum direito que ele tenha, ou vai evitar que eu perca dinheiro, que eu tire dinheiro do bolso, que no final do dia é sempre assim, é botar dinheiro ou tirar dinheiro, de acordo com o caso que a gente está atendendo aqui, certo? Então, o Facebook ele dá mais um reforço em tudo isso que a gente está falando, que é a política de cobrança dele. Olha que top. Né? E tem uma variável dentro do Facebook que é assim, na política dele, que se a pessoa conversa com você, se ela abre uma janela com você de conversa, você tem até 72 horas. Ele amplia um pouquinho para manter, se ela fala com você. Eles mudam a regra, assim, de tempos em tempos eles dão uma atualizada nessa regra, né? Mas eu achei interessante trazer aqui porque muita gente está fazendo eventualmente automação. Tem bots, muitos bots no mercado agora, né? A gente mesmo está testando vários aí, está começando a fazer uso. E é muito fácil você ter o bloqueio do número. Então, não brinca com isso, não é tão assim, é moleza, de boa, de graça, vou sair disparando mensagem, principalmente mensagem que não tem contexto, uma única mensagem sem pensar naquela pessoa, você vai tomar um bloqueio do telefone, depois não vai dizer que a gente não avisou. Certo, meninas? Legal. Meninas, estamos entrando acho que na reta final aqui, eu queria deixar essa mensagem do Face e pedir para vocês deixarem uma mensagem final, o que vocês têm de dica, assim, a principal recomendação com base nesse aprendizado que vocês estão tendo, que está sendo bem top, estão gerando um monte de efeito aí com um monte de cliente, né, virando parceiro dos clientes, quase secretário em alguns casos, né? Mas, enfim, tem uns clientes que se aproveitam, mas que bom, né, que eles estão tirando proveito no bom sentido. E a intenção é que a gente consiga colocar o cliente no trilho, né? Então, deixe uma mensagem da forma como vocês interpretaram nessa fase inicial, né, com o aprendizado de hoje, porque daqui a pouco vocês vão ter outro aprendizado e vão trazer aqui num outro podcast do que vocês recomendam para quem está nos ouvindo. A maior dica que eu posso deixar é que o advogado ele sinta mesmo esse interesse em atender o potencial cliente ali. Eu sei que na maioria das vezes é corrido, tem audiência, mas que não negligencie o cliente em si. Ele está ali te procurando, ele quer resolver o problema dele, então que você dê essa atenção para ele, que siga os scripts que a gente vai disponibilizar aí. E é isso. Vamos lá, a mensagem que eu quero deixar é: tenha paciência com o lead. Muitas vezes ele vai começar a falar de perguntas fechadas, assim, responde sim ou não. Vai instigando para fazer com que ele responda. Eu sei que é corrido no escritório, audiências, fazer petição, protocolar, mas faça uma pergunta de cada vez. Isso tem aumentado bastante a taxa de conversão. Isso é muito legal que você falou. Simples e bem... Isso. Porque muitas vezes a gente quer pegar toda a informação de uma única só vez. Mas faça perguntas, né? E aí ele vai respondendo. Muito bom, meninas. Para dar fazer uma finalização aqui, que interessante, a gente está começando, né? Vai colocar, provavelmente quando esse podcast for pro ar, isso já vai estar oficial, então, eventualmente, você está nos ouvindo, já é cliente ou quer se tornar cliente, a gente vai começar um processo de oferecer, né, esse serviço, vamos colocar assim, de pré-atendimento e também de automação, de tentar fazer com que as mensagens... a gente sabe que o advogado às vezes não dá tempo de fazer essa mensagem que a gente falou aqui, de mandar essa mensagem. Então, a gente está desenvolvendo dentro do nosso software uma funcionalidade em que você habilita ela. Você fala, bom, fiz o primeiro contato, manda essa mensagem. Eu gosto, a gente adapta ela ali, né, ao gosto também, mas com base naquilo que a gente recomenda. E depois a sequência de mensagens de maneira automatizada. A ideia é que a gente coloque isso para rodar. Então, imagine assim, você é advogado, para ficar fácil, né? Você vai estar lá com o teu WhatsApp, normal, teu escritório, e você vai estar vendo alguém conversando, né, com os leads que estão entrando para você. E esse alguém é o nosso software, é o nosso time que vai estar fazendo isso, tá? Então, hora manual, hora automatizado, né, porque esse processo demora, ele é complexo, né, uma ferramenta que faz isso. Então, qual o objetivo? Atender no momento que você está fazendo uma audiência, atender no momento que você está atendendo um cliente, atender no momento que você está puto, atender no momento que você, né, não está muito com paciência para atender. Então, vai ter alguém ali, né, alguém, eu quero dizer, pessoa / ferramenta, junto com uma ferramenta, né, que vai estar ajudando você. Então, a gente está realmente colocando isso para rodar. Já estamos na versão beta, então está fácil de colocar e fazer um teste para o seu escritório para, de fato, colocar isso, né, fazer com que isso seja um diferencial estratégico e que aumente, que aquilo que eu falei no começo, os 30% que você consegue aumentar em termos de venda,
está baseado naquilo que você já tem dentro de casa. Às vezes você tem leads, você tem clientes que são interessantes que você não está sabendo atender. Né? E aí fica reclamando que, tudo é desqualificado, esse cliente não presta, não sei o quê, porque na verdade o problema às vezes está dentro de casa. Né? Não estou fazendo meia-culpa aqui, porque tem leads que são ruins, claro que tem, mas na maioria das situações a gente percebe. E como é que a gente sabe isso? Porque a gente pega o mesmo lead, às vezes, né? Não o nosso lead exclusivo, mas proporcionalmente o mesmo lead, entrega para escritórios que tiram assim, muito leite disso e fazem muitos negócios. E aquele mesmo perfil de lead para um outro escritório não faz negócio nenhum, só reclama. Ou seja, o problema está ali na pessoinha que está atrás, assim, sabe? Na frente do computador. Na abordagem, no comercial. Exatamente. Então, esse processo não negligencie, porque, de fato, ele vale ouro. Então, para você que já nos acompanha aqui, já sabe, é o momento que a gente pede para você curte o vídeo, comenta, deixa sua avaliação, inclusive no Spotify, que é super importante, tem as estrelinhas ali. Divide com um amigo, divide com o pessoal do escritório, que às vezes negligencia isso, alguém que não vai tão bem lá no comercial, que precisa ouvir um pouquinho, né, dessas recados e desses insights que a gente trouxe aqui no podcast, que é a forma de você dizer para a gente que, foi legal, o conteúdo de vocês é massa e agradeço. Né? É uma forma de você se mostrar grato por aquilo que a gente para o nosso tempo aqui para te entregar um pouquinho. Beleza? Feedbacks, insights, comentários, elogios, já sabe, manda lá por e-mail, manda no Instagram, manda direto no Spotify e também sugestões de conteúdo que a gente faz questão aqui de tentar trazer aquilo que faz sentido aí para o seu escritório. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!